Muito bom dia, agronegócio. Quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023, agora são 8 horas e 43 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa edição de hoje do Bom Dia Agronegócio, nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube, Facebook, tudo ao vivo, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. E, claro, estamos ao vivo também pelo nosso site, o noticiasagricolas.com.br, mais uma alternativa para você estar bem informado e saber antes, saber primeiro as informações que vão direcionar o seu dia, que vão direcionar os seus negócios nesta quarta-feira e, claro, nesse resto de semana também. Não se esqueça que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que Letícia Guimarães nos apoia, nos traz ali as informações e garante a nossa interatividade. Então, ali pelos bastidores, ela vai pegando as suas perguntas, as suas dúvidas, críticas e sugestões. Mande para nós, que as linhas de comunicação já estão abertas, para que vocês, então, tragam todas esses questionamentos e a gente possa dizer a vocês, trazer as respostas que vocês precisam também. Hoje, às 9h20, horário de Brasília, terá visita nesse Bom Dia Agronegócio, né? Teremos conosco o Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, para nos trazer um pouco das perspectivas da demanda chinesa pós-feriado do Ano Novo Lunar. A economia chinesa está se reabrindo, a normalidade está voltando, os chineses estão comprando e comprando adoidado, então a gente vai entender como tudo isso vai impactar na economia. Hoje é dia de novo congresso tomando posse lá em Brasília. Nós temos também informações sobre isso. Vamos falar sobre o plantio da safrinha de milho, vamos falar sobre o mercado de arroz, vamos falar sobre os preços do diesel. Temos que ter esse entendimento. Fernando Haddad ministro da Fazenda, diz que já não trata desse assunto desde que Lula assinou em 1º de janeiro a medida para desonerar os combustíveis, não tem tratado desse assunto, portanto. Mas já Jean Paul Prats, que é o novo CEO da Petrobras, já falou: política de preços da Petrobras é decisão e é assunto do governo. O que vai acontecer? Antes da gente saber quais serão os caminhos a serem realmente adotados pela estatal, a gente vai falar sobre os preços do diesel pela perspectiva da consultoria Ticket Log. Então, todos esses assuntos ali na nossa pauta desta quarta-feira e a gente vai já desmembrar esses assuntos. Antes de mais nada, a gente vai começar te trazendo a nossa rodada de preços, ou seja, vamos olhar as cotações ali nas bolsas internacionais que já estão funcionando. Mais à frente a gente vai dar uma olhadinha na B3, que começa a trazer também os seus preços. Então, vamos para a nossa rodada de preços. Vamos começar com a Bolsa de Chicago, onde nós temos mais um dia de baixas para a soja, mas baixas que são tímidas, né? Então a gente está falando de perdas de 1 ponto a 1 ponto mais 25, ou uma baixa aí de 0,2%, 15 dólares e 39 centos por bushel. O milho, 6 dólares e 76, caindo 0,3%. O trigo perde 0,03% para 7 dólares e 59 centos. Nesta manhã de quarta-feira, ainda na Bolsa de Chicago, nós temos o farelo voltando a subir, estava caindo até agora há pouco, voltando a subir, então são 486 dólares e 40 centos por tonelada curta, com alta de 0,5% agora. Óleo de soja, 62 centos mais 20 por libra-peso e uma baixa de 0,2% na manhã de hoje. Bolsa de Nova York, café recuando um pouquinho com 1 dólar e 81, mais 58 por libra-peso. Pois é, ontem a gente destacou aqui o mercado alcançar 1 dólar e 70, pois bem, continuou subindo depois do Bom Dia Agro. Hoje, claro, né, passando por um tímido reajuste, mas passando, e 1 dólar e 81, mais 58 por libra-peso. Os cafeicultores já começam a ficar um pouco mais animados. O açúcar também recuando um pouquinho diante das últimas altas, baixa de 0,7% para 21 centos, mais 61 por libra-peso. O algodão sobe na manhã de hoje, 0,4% de ganho para 86 centos, mais 54 por libra-peso. O petróleo WTI tem alta de 0,4% para 79 dólares e 22 centos, enquanto
No petróleo Brent, que é referência para a Petrobras e reflexo do quadro global de oferta e demanda, a alta é de 0,2% para US$ 85,61 por barril. No gás natural, pequena alta de 0,04%, o ouro 0,04% de baixa, a prata 1,1% de queda, o cobre 1,3% de baixa. Então nós temos essa condição para o mercado das commodities nesta manhã de quarta-feira, uma manhã de mercados que não seguem todos o mesmo caminho, o que faz bastante sentido, porque hoje é a chamada super quarta, né? Teremos muitas informações que partem de vários bancos centrais, incluindo o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, e esse é um outro ponto de atenção. Então, nessa rodada de preços, a gente já consegue perceber, né, esse andamento do mercado, a gente já consegue perceber que há uma defensiva muito clara dos mercados à espera desses novos números. Já já a gente vai falar sobre essas perspectivas para a super quarta, tá bem? Então, falamos ali, trouxemos esse retrato inicial do mercado, né, para que realmente a gente possa ter esse entendimento. Para finalizar, vamos ver como é que está o dólar index na manhã de hoje? Caindo 0,2% para 101.688 pontos. Nós temos índices acionários na Europa em queda, né, quase perto da estabilidade, os índices americanos também buscando certa estabilidade, todo mundo cauteloso, na defensiva, à espera, portanto, desses dados que saem nesta quarta-feira, dia 1º de fevereiro. Fora que é virada de mês também, né? E sempre que é virada de mês, os mercados vão redefinindo ali os seus caminhos, vão buscando os seus entendimentos, e a gente tem todo esse quadro, portanto, para monitorar a partir de agora e a partir dessas decisões que serão anunciadas hoje. Vamos começar então a trazer as nossas manchetes. Como hoje nós temos um convidado aqui para falar sobre o mercado de grãos, em especial a China e as perspectivas de consumo pós-feriado, que são bastante positivas, pelo menos como nos indicam os primeiros números, os primeiros levantamentos, eu vou deixar as informações de agro mais para metade seguinte do Bom Dia Agro e vou começar aqui com algumas informações mais gerais. E a primeira delas é de que hoje o novo Congresso toma posse, ou seja, os deputados e senadores que foram eleitos ou reeleitos em 2022 tomam posse neste 1º de fevereiro de 2023, um cenário que é favorável à oposição, eu diria, é um Congresso mais com um perfil mais alinhado à direita, né, é um congresso mais conservador. O PL, por exemplo, né, elegeu 99 deputados e representa cerca de 20% da Câmara. Temos também a configuração do legislativo devendo dificultar o avanço da chamada pauta de costumes, porém abrindo caminho para aprovação de reformas. E é isso que é importante, principalmente reforma tributária. Reforma tributária está na pauta do Congresso desde que Temer assumiu no lugar de Dilma, depois do impeachment. Tem dificuldade de avanço, é uma pauta polêmica, é uma pauta amplamente discutida. E a gente tem todo esse entendimento para ser buscado a partir da posse, então, do novo Congresso e desse Congresso que tem um perfil bem diferente do Congresso anterior. Principalmente no Senado Federal, nós temos mais vozes alinhadas também com o setor produtivo, com o agronegócio brasileiro. Alguns exemplos: Tereza Cristina, senadora pelo Mato Grosso do Sul, ex-ministra da Agricultura, e nome importantíssimo, já foi deputada, já foi presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, engenheira agrônoma, tem extenso conhecimento sobre o setor, agora extenso conhecimento sobre a cena política, como eu disse, já foi deputada, já foi parlamentar antes, né? Foi presidente da FPA, da Frente Parlamentar da Agropecuária, e temos ali ainda, né, tendo percorrido o ministério. E Tereza Cristina teve um papel tão importante que entregou a pasta a Marcos Montes, seu sucessor, quando ela se licenciou, né, saiu do ministério para concorrer ao Senado pelo Mato Grosso do Sul. Ela se licencia, deixando mais de 200 novos clientes abertos para o agronegócio brasileiro, porque Tereza Cristina era quase que uma diplomata.
uma chanceler ali para trazer essas boas relações, né, com outros países. Visitou a Rússia, né, para garantir que nós tivéssemos o nosso abastecimento de fertilizantes garantido e mantido diante do início da guerra. Então, antes, né, quando as ameaças ainda estavam no campo somente das ameaças, Tereza Cristina foi à Rússia, conversou com os empresários russos sobre isso. Depois Bolsonaro foi, né, durante a guerra, conversar também com as autoridades do país. Então, nós temos ali este nome importantíssimo que chega. Nós temos ainda o nome de Hamilton Mourão, o próprio ex-vice-presidente do Brasil, né, no governo Bolsonaro. Também um homem que conhece, senador pelo Rio Grande do Sul, um homem que conhece o agronegócio brasileiro, que esteve sempre aberto ao diálogo das pautas do setor enquanto vice-presidente, tratou também daquela missão do Conselho da Amazônia, né, levando inúmeras autoridades para conhecer a realidade da floresta, dos amazônidas, ou seja, das pessoas que vivem na e da floresta. Então, assim, a voz de Hamilton Mourão no Senado é uma voz importante também para o setor, e a gente tem também a posse do presidente eleito para a Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, né, sucedendo Sérgio Souza, e Pedro Lupion chega. Pedro Lupion, inclusive, já tem tido muitos holofotes, já tem feito críticas importantes, alertas importantes também para o setor diante deste novo Congresso, o que pretende trazer a este Congresso, né, junto da Frente Parlamentar da Agropecuária, os desafios que deve enfrentar. Então, hoje é um dia importantíssimo, porque hoje se define ali os graus, os níveis de governabilidade de cada setor, de cada bancada, e hoje, claro, é ainda às 16 horas a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Nós tínhamos ali uma situação já meio que pré-definida para a Câmara, Chico Alencar versus Arthur Lira. Arthur Lira deve já estar reeleito e tudo mais. Essas são as perspectivas, ou eram as perspectivas iniciais. Agora nós temos uma nova candidatura. Marcel Van Hatten anunciou que será candidato à presidência da Câmara, vai disputar então com Alencar e Lira, e Marcel Van Hatten, que vem ganhando bastante força também, ele é do Partido Novo do Rio Grande do Sul, e anunciou, portanto, que está se candidatando à presidência da Câmara, né? Vai ali correndo por fora, nessa disputa mais acirrada entre Chico Alencar e Arthur Lira. Vamos saber como isso vai se dar, vamos saber se realmente tem espaço para, né, uma votação expressiva, enfim, ou o que podemos esperar. No Senado, a gente ainda tem aquela cena já também que já estava definida, né? E aí nós temos então o Rodrigo Pacheco versus Rogério Marinho. Rogério Marinho da oposição, Rodrigo Pacheco tem o apoio de Lula. Inclusive, Lula faz quase que, né? Ontem eu vi uma manchete bem interessante, né? Lula e Bolsonaro fazem presidência do Senado ser quase que o terceiro turno das eleições. Então, de fato, no Senado a disputa é mais acirrada. Rogério Marinho tem um apoio considerável e a gente vai buscar entender, então, como isso vai se desenhar ao longo do dia. Então, atenção e olhos vivos hoje sobre o Congresso Nacional, tomando posse os novos parlamentares e os presidentes das duas casas. Na sequência, vamos falar agora sobre os preços dos combustíveis, em especial do óleo diesel, de extremo interesse para o agronegócio brasileiro. O óleo diesel é insumo importante para a produção e também para a formação dos custos de produção. Então, o entendimento do andamento dos preços do óleo diesel é determinante para o produtor entender ali como é que fica o seu caixa. E mais do que isso, saber como fica a política de preços da Petrobras na sequência. Mas, segundo apontou a Ticket-Log, o mais recente índice de preços da Ticket-Log, os preços do óleo diesel apresentaram uma queda neste encerramento de janeiro nos postos brasileiros. De acordo com o levantamento, a redução foi de 0,96% para o tipo comum, que fechou a R$ 6,77 por litro, e de 1,14%
para o S10, comercializado a R$ 6,87, comparando-se ao mês de dezembro. Já em relação a janeiro de 22, nós temos um aumento nas referências, um aumento dos preços que chega para o diesel comum de cerca de 17% e também para o S10 de 18%. Então, na comparação anual, os preços para este janeiro de 2023 ainda são mais elevados. Abre aspas para o especialista Douglas Pina, diretor-geral da mobilidade da Ender Brasil. O movimento de queda no valor do diesel, que teve início em dezembro, se manteve neste primeiro mês de 2023. No entanto, quando comparamos os preços registrados em janeiro de 2022, os valores estão maiores. O preço mais elevado foi registrado em Roraima, né? Nós tivemos aí o diesel mais caro sendo registrado em Roraima, com R$ 7,74. Já nos postos do Rio Grande do Sul está o óleo diesel mais barato, com R$ 6,21. Então, nós tivemos queda de 1,5% no Rio Grande do Sul e em Roraima de 3,3%, ainda assim Roraima com o diesel mais caro do Brasil. Então, essas são as informações do mercado do óleo diesel. Bote na sua conta, na sua planilha de custos. Na sequência, vamos falar sobre a nossa super quarta, esse 1º de fevereiro, e o mês de fevereiro já começa com muita informação. Veja só, separei até aqui o próprio resumo de Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, para nos trazer essa perspectiva, então, dessa super quarta. Tem anúncio da taxa de juros pelo Federal Reserve, tem anúncio da taxa de juros pelo Copom aqui no Brasil, a Selic vai ser mantida em 13,75%, o mercado está esperando por isso, e já abrem os negócios aqui no nosso mercado financeiro, vamos saber como se comportará o dólar e o Ibovespa antes da chegada desses dados às 18 horas, horário de Brasília. Mas, antes disso, veja só como é que o mercado financeiro está se comportando. Bolsas de lado no aguardo do Federal Reserve. China em alta, petróleo e commodities de lado. Investidores se preparando para mais uma reunião do Fed. Nas últimas 2 reuniões, o azedume foi grande, diz Eduardo Vanin. Na última, o S&P 500 caiu por 3 semanas seguidas, sendo uma antes e 2 depois. Pelo menos 4 dos integrantes dos 12 membros votantes do Federal Reserve querem ver juros acima de 5% antes de começar a cair. Lembram-se que ontem eu tracei esse movimento para vocês da alta e da baixa nas taxas de juros mundo afora? Pois é, então pelo menos 4 dos 12 votantes no Federal Reserve querem uma taxa acima de 5%, que para os Estados Unidos é muito, antes que esses juros comecem a cair. Hoje, a banda em que a taxa de juros americana opera é de 4,25% a 4,5%. Abre aspas mais uma vez para Vanin. Não é bem isso que o mercado está precificando. No FedWatch, os investidores estão apostando em mais uma ou, no máximo, 2 altas de 0,25% e o primeiro corte em novembro ou dezembro somente. Então, vamos monitorar. Aqui para o Brasil, volto a reforçar, a gente tem essa possibilidade de uma manutenção, a maior parte das expectativas apontam para uma manutenção da nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros em 13,75%. Então, olhar para isso, né, é ver essa condição. Numa manchete de um portal financeiro, é justamente esse questionamento. O que esperar do Ibovespa e do dólar nessa quarta-feira, dia de anúncio, não só do Federal Reserve, mas também da taxa Selic? Olha só, na visão da Guide Investimentos, o chairman do Federal Reserve, o Sr. Jerome Powell, deve indicar que a taxa terminal deve ficar entre 5% e 5,25%, sem grandes alterações no cenário. Contudo, com o recente rally dos ativos norte-americanos, a recuperação dos preços de diversas commodities e o mercado de trabalho ainda pujante, é difícil acreditar que o Fed adotará uma postura mais dovish. Ainda no cenário internacional, atenção ao índice de preços ao consumidor da zona do euro, que recuou 0,4% em janeiro, segundo dados preliminares. Então, muitas informações, né, para essa quarta-feira.
Eleições no Congresso, arcabouço fiscal, meta da inflação, segundo o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Ministério da Fazenda, não está em discussão no governo uma possível alteração na meta de inflação prevista para este ano. Guilherme Mello, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, trazendo essa informação importante. E também a equipe econômica do governo federal prometeu anunciar a nova regra que deve substituir o teto de gastos, aí é que eu quero ver, até o mês de abril. Então, vamos olhar, vamos entender. Estamos de olho, estamos monitorando sobre essa nova regra, né? Fernando Haddad tem certeza que está inventando a roda. Deixa ele terminar de pensar, deixa ele terminar de desenhar, e aí vamos saber o que ele promete para a economia brasileira garantir que não vai incutir numa aventura fiscal. A gente quer saber em que barco que ele vai pular. A gente está de olho. Bom, então, atenção nessa super quarta, porque essas são as informações que o mercado está monitorando hoje, né? A você que está chegando agora aqui no Bom Dia Agronegócio, saiba antes e primeiro as informações que vão ajudar a direcionar o seu dia, a direcionar os seus negócios com a nossa abertura de mercado. Aqui a gente vai falar sobre os preços, aqui a gente vai falar sobre o clima, aqui a gente vai falar sobre a política nacional e internacional, tudo aquilo que você precisa de subsídio para fazer bons negócios. A gente está por aqui todo dia, de segunda a sexta, a partir das 8h30, horário de Brasília, já deixa tudo conectado para vir conosco, tá certo? Seguindo por aqui. Pessoal, mandem as suas perguntas, tá? Eu estou aqui trazendo as minhas manchetes, mas já eu chego aqui nos comentários, respondendo a todos. E olha só, Valmar, eu vi aqui a sua pergunta sobre o mercado do arroz. Está caindo, exatamente, e essa é a nossa próxima manchete, é o nosso próximo destaque, mercado do arroz. Segundo as informações que partem do CPEA, nesta manhã de quarta-feira, há um interesse de venda um pouquinho melhor por parte do produtor, mas os preços seguem em queda. As cotações do arroz em casca continuam em baixa no Rio Grande do Sul. Segundo pesquisadores do CPEA, a pressão vem do ligeiro maior interesse de venda, especialmente do produto depositado nas unidades processadoras. Por outro lado, não há demanda suficiente para equilibrar o fluxo de transações, visto que compradores têm incertezas sobre custos, volume e preço de venda do arroz beneficiado aos grandes consumidores. Então, essa necessidade um pouco maior dos vendedores avançarem com os negócios, Walmart e amigos, ajuda a pesar sobre os preços do arroz, que já vinham recuando e agora vão encontrar esse espaço um pouquinho maior para ceder, né? Então, segue pressionado o mercado do arroz. Ontem, o indicador CPEA Exalc fechou com baixa de 1,02% para a saca de 50 quilos ser cotada a R$ 89,32. Vou repetir, R$ 89,32 a saca de 50 quilos, numa baixa de 1,02%. Aí a gente tem algumas outras referências do mercado físico, então vamos lá para Rio Grande do Sul. Pela Coripio, a saca de 50 quilos, R$ 93,00, estável em Capivari do Sul. Pelotas, no Rio Grande do Sul, R$ 95,00 por saca. Média do Rio Grande do Sul, R$ 92,00 por saca, ontem apresentando uma baixa de 0,3%, e assim a gente tem preços perto disso. Então, olhar para esse mercado é olhar com atenção, porque temos o mercado de arroz em queda no Brasil neste momento. Vamos monitorando, vamos atualizando vocês a qualquer momento com qualquer novidade. Agora, 9h07 pelo horário oficial de Brasília, a gente segue por aqui e o nosso assunto agora é o plantio do milho safrinha no estado do Paraná, um dos principais produtores de segunda safra de milho do Brasil, e por lá, de acordo com o levantamento do DERAL, Departamento de Economia Rural, nós temos o plantio da segunda safra de milho já concluída em 3% da área total estimada para ser cultivada com milho segunda safra. O que a gente pode perceber é que ainda há um atraso em relação
ao mesmo período do ano passado. Isso já estava previsto, dada a condição de um pequeno atraso ali também na colheita da soja, então temos um certo atraso para esse plantio. Ainda de acordo com o DERAL, 30% das lavouras já estão em descanso vegetativo e 70% em germinação. O plantio está mais avançado nas regiões de União da Vitória, Irati, Guarapuava, Francisco Beltrão e Pato Branco, além de Ponta Grossa, Toledo, Campo Mourão, Cascavel e Umuarama. Os técnicos do DERAL classificam 100% das lavouras como em boas condições. O milho safrinha vai sendo semeado no Paraná, nos outros estados onde já é possível, e o mercado está de olho também, além da colheita da safra de verão, no andamento do plantio da segunda safra, situação que você também tem que colocar no teu radar, no teu monitoramento. Na sequência, eu vou trazer aqui as respostas, né? A gente está recebendo algumas perguntas, a gente está recebendo alguns questionamentos aqui, e é importante que vocês continuem fazendo, façam suas perguntas, né? Hoje eu separei aqui algumas poucas manchetes para a gente dar mais espaço para que vocês acompanhem também a entrevista de Eduardo Vanin, que acontece às 9h20. E olha só, você que está no Instagram, quando der o horário da entrevista, vamos migrar ou para o YouTube, no nosso canal Notícias Agrícolas Oficial, ou vamos migrar também para o noticiasagricolas.com.br, tá? Então, nessa nova dinâmica que a gente está aqui construindo para o Bom Dia Agronegócio, para que mais pessoas possam ter acesso ao Instagram, a gente pede que, na hora das entrevistas, vocês nos acompanhem pelo YouTube ou pelo noticiasagricolas.com.br. Combinado assim? Bom, vamos lá às nossas perguntas e as nossas sempre, né, gentis mensagens de bom dia, né? Sempre fico feliz em dividir minhas manhãs com vocês, porque sempre sou bem recebida, né? É muito bom ter o prestígio da audiência de vocês sempre. O Mauro Eurich, o Israel Costa, o Osni, o José Gilioli, aliás, olha só que coisa boa, o José Gilioli está ali desejando um mês de bons negócios a todos nós. É isso mesmo, que seja um mês muito bom para todos, né? Que vocês possam avançar com as suas estratégias de comercialização, com as suas estratégias de plantio, de aplicações, de colheita, aquilo que você estiver fazendo por aí, que seja próspero, né? Então vamos lá. A Nara sempre com a gente. Bom dia, meu amigo Márcio Fagundes, lá de Curitibanos, em Santa Catarina. Bom dia, Márcio. Dona Eliana, bom dia. Rubens Batista, o Valmar Júnior, que perguntou do mercado do arroz. Essa pergunta já respondemos. O Aparecido Pereira também conosco, nos mandando bom dia, bom dia. A Ju Magalhães, bom dia, Carlinha. Como fica o mercado do café nos próximos dias? Segundo o Barchart, você consegue fazer um resumo para a gente? Ou nossa informante do setor, a Virgínia Alves, obrigada. Pois Ju, nós fechamos janeiro com uma alta muito expressiva no mercado de café, que passou de 6% em algumas posições, em alguns contratos, e nós temos realmente o mercado de café como um dos destaques de janeiro, um dos destaques principalmente de recuperação, né? O mercado alcançar essa condição de 1,80 mais, né, por libra-peso, foi realmente bem importante. Só fazendo uma ratificação. No acumulado do mês, nós não tivemos toda essa alta, mas essas altas foram mais fortes, então, nessas últimas semanas, tá, do mercado do café. Porque nós começamos o mês de janeiro com baixas fortes, né? Então, a gente olha para isso. O que o mercado está entendendo agora, Ju e amigos, né? Nós temos esses olhos voltados novamente para a questão da colheita, do tamanho da oferta aqui no Brasil. Os últimos números da Conab apontaram para uma safra de café de 54,9 milhões, e se essa safra se confirmar, a gente tem um aumento de 7,9% em relação à safra 2023. E a Conab pontua no seu levantamento que, mesmo com uma temporada de bienalidade baixa ou bienalidade negativa, nós temos um melhor rendimento dos cafezais. No entanto, as sinalizações, né, os apontamentos das consultorias privadas, dos especialistas, da Fundação
pró-café já apontam que a gente não deve ter toda essa safra, que a gente não deve ter uma recuperação tão forte como espera a Conab para a nossa produção cafeira aqui no Brasil. E isso começou a ser refletido lá no mercado. E essas foram as motivações para as altas dos últimos dias que continuam no radar. Hoje nós temos, de fato, uma correção que é natural, porque o preço subiu demais nos últimos dias, mas nós temos todos os primeiros contratos acima de $1,80 por libra-peso, que já é um patamar mais interessante para o cafeicultor brasileiro, que vinha com seus negócios travados em função de todo esse quadro, de toda essa movimentação. Então, percebam, a gente ainda tem um quadro de volatilidade à frente. Janeiro foi esse quadro de volatilidade. E olha só, em 5 dias, tão somente, o café subiu 13,7%. Em 5 dias, 13,7%, com preocupação na oferta, otimismo com a demanda e dificuldade de entender os números da produção brasileira estimados pela Conab. Então, a gente está de olho nisso. Ontem a Virgínia entrevistou o Haroldo Bonfá, que é analista de mercado e diretor da Faros Consultoria, trazendo esse balanço, Ju e amigos, e também as perspectivas para os próximos meses, que vai ser o mais importante da gente olhar daqui para frente. E quer saber a notícia mais positiva ainda? No mercado físico brasileiro, as variações positivas de Nova York foram também refletidas e nós tivemos, então, intensa valorização das cotações nas principais praças de comercialização. Todas as praças voltaram a ter cotações acima de R$ 1.000 por saca, inclusive nessa última terça-feira, com a alta do dia lá na Bolsa de Nova York. Então, a gente tem essa sinalização positiva. Eu sugiro, Ju, que você acompanhe essa entrevista. Eu vou deixar o caminho para vocês por aqui no nosso Instagram e vou pedir para a nossa equipe colocar para vocês também o link para vocês que nos acompanham pelo YouTube. Ali também tem, tá? Ó, Menu Vídeos Café. Vai procurar por este título ou pelo nome de Haroldo Bonfá, tá? Aliás, se você não segue esse perfil ainda, @jornalista Carla Mendes, já siga que é mais um bracinho das nossas redes sociais, tá bem? Quero mandar um bom dia aqui também para Maiara Mai Lopes, que está nos assistindo, nos acompanhando. Bom dia, Mai Lopes. Lucilene Virgolino, bom dia, Carlinha. Como é que tá o mercado de gado? Sou de Anapu, Pará, e não estamos conseguindo vender gado, nem a vaca gorda, nem o bezerro e muito menos o boi. Pois é. Lucilene, excelente pergunta. Realmente é um momento ainda de pressão para as cotações do boi gordo, para as cotações pecuárias de uma forma geral. E aí ontem, uma entrevista excelente, né? Como eu indiquei, uma entrevista aqui do Café, vou indicar essa entrevista do boi também, porque aqui a gente tem um cenário bem detalhado e eu não consigo trazer todas as informações no nosso curto espaço de tempo, mas sugiro que você ouça o experiente Caio Junqueira, analista de mercado da Cross Investimentos, que ontem deu entrevista ao Alexander Horta, para falar o seguinte, ó, mercado do boi está cheio de expectativas, mas poucas realizações. Próximas semanas serão fundamentais para o direcionamento dos preços da arroba. Isso é um fato. Né? A gente tem ali a demanda chinesa voltando a ser muito importante e muito relevante para a elevação nos preços da arroba do boi. O mercado futuro já está sinalizando algumas mudanças. Então, a gente tem que olhar para esse mercado entendendo que há, de fato, ali muitos questionamentos ainda, muitas perguntas e a maior parte delas sem respostas, poucas realizações dessas expectativas todas. A gente tem uma demanda para exportação voltando a ganhar ritmo, uma demanda interna ainda tímida, essa dificuldade na reposição, custos de produção elevados. Os confinadores de Mato Grosso já relatam prejuízos de até R$ 1.000 por animal, em função principalmente dos custos da ração, que estão altíssimos. Então, perceba, Lucilene e amigos, é um momento de realmente de cautela para o mercado pecuário de uma forma geral. Reposição, boi gordo, vaca gorda, recria, engorda, tá todo mundo ali meio também sem saber que caminho seguir. Por isso eu sugiro que vocês acompanhem essa excelente entrevista de Caio Junqueira. Vou deixar o caminho aqui, ó. Menu, vídeos,
boi. Vai procurar por este título. Oh, deixei o link, perdão, pessoal. Vou colocar aqui o título para vocês. Perdão. Ó, título na mão e vai procurar pelo nome de Caio Junqueira, tá bem? Ah, é sucesso. Com certeza vocês vão ter ali a resposta que estão procurando nessa entrevista que faz esse cenário ali, tá? Esse entendimento, essa análise mais completa. E olha só o Marilson Dorigon, pegou o espírito dessa quarta-feira. Muita coisa para hoje, hein? O mercado deve oscilar com tudo isso. Ou vai oscilar amanhã. Já já a gente vai entender isso com o Eduardo Vanin, mas hoje é um dia de vamos esperar, né? Sabe assim, ó, todo mundo, né, de sobreaviso e na sequência da chegada das informações, aí o mercado começa a sua montanha-russa de emoções. Vamos ver o que nos espera, viu, Marilson? Obrigada também pelo pessoal da LG Comércio de Cereais, gente que nos acompanha todos os dias. O Cleiton Martins, bom dia, como é que ficam os preços da soja? Cleiton, se prepara que vem aí o mestre Eduardo Vanin. Aí, meu amigo, muitas respostas para você. Temos também o Leico Narita conosco, a Leico Narita, eu imagino, nos mandando bom dia, dona Neuza, lá em São Paulo. O Moser Augusto também conosco, o Francisco Pinheiro e a Ruth de Souza, todos pelo YouTube. Obrigada, pessoal, pela companhia nesta manhã de quarta-feira. Agora são 9h19 pelo horário oficial de Brasília. Acho que eu conseguia responder todos as nossas perguntas aqui, todos os nossos questionamentos. Eu vou fazer o seguinte: vamos encerrar aqui pelo Instagram, mas a gente vai se encontrar no YouTube. Então, você que está nos acompanhando pelo Instagram, já vai migrando lá para o YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. A gente vai continuar por lá. E também no noticiasagricolas.com.br. A gente se vê num segundinho para falar com Eduardo Vanin sobre o mercado da soja e as perspectivas para a China pós-feriado. Vamos para lá. Bom, se você já chegou aqui no YouTube, se já tá, você já sabe o que está rolando. Se você chegou agora, você sabe que a gente vai conversar com o analista de mercado, Eduardo Vanin, da Agriinvest Commodities, para entendermos principalmente quais são as perspectivas para a demanda chinesa pós-feriado do Ano Novo Lunar. Uma semana de descanso para os chineses ficarem ali alinhados e voltarem com fome para o mercado. Será que é isso que vai acontecer? Eduardo Vanin já está conosco, certo? Já está conosco o pontual Eduardo Vanin, certo? Vanin, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio mais uma vez. É sempre um prazer ter você com a gente. E aí, Carla, beleza? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Feliz ano do coelho para você, Eduardo Vanin. Isso aí, eu sou um coelho, tenho 3 filhos. Começamos bem. Ó, e deixa eu já falar o aniversário desse cara aqui atrás, ó. Ah, não. João Schaffer tá de aniversário? Não parece, mas ele tem 60 anos. 60 é a fonte da juventude paranaense. João Não. Schaffer, feliz aniversário, meu amigo, de todo o Ó, tá time do mandando um Notícias feliz Agrícolas. aniversário aí pra você. Feliz aniversário, amigo. Maravilha, só alegria. E aí, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo beleza. Usou esse feriado para descansar, Eduardo Vaninha? Só relax? Com a China descansando? Até que não, né? A Argentina aí né? Foi radar, foi foco do mercado, substituindo um pouco a China. Bom, mas a minha primeira pergunta para ti é o seguinte: como é que vai ficar a demanda chinesa, principalmente por soja, Vanin, depois desse feriado, desse feriadão na China, uma semana, Ano Novo Lunar, passou? Como é que fica a demanda a partir de agora? Bom, alguns sinais positivos, outros negativos. O sinal positivo, claro, o maior de todos, é não termos mais o zero Covid. Então, isso aí já é uma vitória tremenda. Até o FMI já revisou para cima seu número. Lá em final do ano, o FMI tinha reduzido o crescimento da China, considerando que ainda teria o zero Covid aí para esse ano. Aí seria de 4,4%, contra 3% o ano passado. Mas agora já revisou para 5,2%. O FMI está... E os bancos de investimento também, todos eles autistas com essa nova história da China, recuperação, aceleração. É o único país do mundo que pode fazer estímulo hoje, porque sua inflação está abaixo da sua meta, 1,8% de inflação. É invejável para todos os países.
Esse é o ponto. Vanin, pois é, e quando a gente olha para isso, a gente vê que, isso chega até a surpreender diante de algumas perspectivas anteriores que nós tínhamos, né? Ah, sim. Sem dúvida, sem o zero Covid, você, além da demanda reprimida e também a aposta que, de novo, a China, mais uma vez, para sair do buraco, vai colocar para rodar o seu mercado imobiliário, a construção civil e projetos do governo, e isso tudo faria, esse coringa que ela sempre tem na mão, seria novamente o carro-chefe aí de tirar a China da lama. E essa é a aposta. Por isso, recomendação de compra para as commodities, minérios, metais, os grãos também. É assim que os bancos de investimento estão olhando hoje. Ivanin, durante esse período, você inclusive destacou esses relatórios de algumas instituições financeiras dizendo que a China seria realmente um motor importante para tirar a economia global do fundo do poço com essa reabertura, com essa volta da normalidade, incluindo preços mais altos das commodities. O Goldman Sachs foi um exemplo importante dessas sinalizações de preços mais altos para as commodities, né? Sim. Bom, é bom. O Goldman Sachs falou: em 3 meses a soja chega a 16,5. O petróleo chega a $100 no final do ano. O cobre subiria mais de 30% do preço atual. O Goldman Sachs não é muito acertador, tá? Nesses relatórios. Eu acho que eles são acertadores pra caramba quando se trata do que eles chamam lá de mesa proprietária, que é as próprias apostas que eles fazem que ninguém sabe. Então, vamos ter uma cautela com esse tipo de relatório. Mas o ponto é que existe sim esse fator positivo, mas ainda existem perguntas que não temos respostas por enquanto. Por exemplo, construção civil. Ok, é o Tá. coringa sempre, é o motor da economia e é o que sempre tira a China da lama. Mas nós temos que lembrar que das 20 maiores construtoras chinesas, 17 delas estão com sérios problemas de caixa. Não estão conseguindo gerar caixa como antes. Isso porque o governo continua com algumas medidas, por exemplo, não pode mais fazer vendas, pré-vendas, de onde Tá. elas levantavam o recurso necessário para começar uma obra. E então poucas empresas têm capacidade hoje de fazer um boom de construção civil. O que, na verdade, o governo quer hoje, dessas 17, das 20, é que elas entreguem os apartamentos que elas começaram lá atrás e que já receberam esse dinheiro dos mutuários chineses, que elas entreguem isso aí. Portanto, se você pegar qual é mais ou menos um número mágico assim de gasto de consumo de aço e cimento, 70% é na fundação. Depois disso é a perfumaria, é o vidro, é o gesso, etc, etc. Tá. É o cobre e assim por diante. Esse é o ponto importante. Talvez não tenha esse boom de crescimento como é o esperado, falando de construção civil. E por que a construção civil? Porque é o carro-chefe, é o motor, 30% do PIB vem daí e emprega uma em cada 4 pessoas. O Li Keqiang, que está indo embora agora em fevereiro, que é o reformista e é o Sim. vice-premier da China, Tá. ele fala o seguinte, que agora a aposta e o esforço do governo tem que ser nos serviços. É Hum. uma antiga diretriz da China, mas que nunca deu muito certo. Substituir a exportação, o investimento, a indústria para serviço. Quer dizer, serviço é consumo, é geração de emprego, fazer essa transição. Esse é o que ele está deixando aí de legado. Vamos ver se quem vai ficar vai seguir esse caminho. Vanin, todo esse contexto, ele já está sendo refletido pela demanda chinesa por commodities agrícolas, como a soja, ou como as carnes, ou como os derivados de soja, outros grãos para a produção de ração, milho, trigo. A China comprou bastante cevada também, de acordo com os seus relatos aí dos últimos dias, das últimas semanas. Como é que tudo isso está se traduzindo em consumo por commodities agrícolas? Ou ainda não aconteceu? Carla, tudo desacelerou, tudo. Tá. Quando a gente olha recebimento. Olhar o recebimento é olhar para trás. É olhar o retrovisor. E aí o recebimento de tudo isso caiu. De carne, de óleos, de cereais e também da soja. Agora,
como que isso vai ser daqui para frente. O ponto é que está muito caro. Quando a gente pensa em importação de milho, por exemplo, tem que valer a pena. Você tem que pensar que lá do outro lado existem tradings que vão comprar para vender no mercado interno. E só faz sentido se há um espaço, uma arbitragem possível aí. Por muito tempo, durante todo esse ano de 2022, por exemplo, o milho não valeu a pena. O milho na China ficou mais barato em relação ao milho importado, com todos os custos embutidos. E por isso não andou. Também não andou o sorgo. Se você pegar o sorgo que a China importa aí quase 7 milhões todo ano, e principalmente os Estados Unidos, praticamente não comprou nada para a temporada essa 22-23, porque o sorgo ficou muito caro, não vale a pena. Então, portanto, a China tem demanda? Claro que tem, só que há um descasamento de preço, mercado interno muito caro, o mercado externo muito caro, e o mercado interno vai subindo, mas de uma forma lenta. Tanto é que agora o milho na China está aí perto do seu nível recorde. Demorou praticamente um ano para voltar nesse nível. Esse é o ponto. Está muito caro ainda. Isso vale para todos os, para todas as e também vale para as carnes, porque a carne bovina acabou ficando caro em relação também às outras carnes dentro da China. Lembrando que agora a carne suína está caindo bastante. E como é que eles vão se adequar a isso? Eles vão olhar para esses altos preços e vão tentar ali garantir um abastecimento interno, eles vão escalonar mais essas compras. O que está planejado diante desse cenário? Eu vou dar um exemplo que é o milho. Há uma tempestade perfeita aí no ano passado, onde, se vocês lembrarem, o calor na China foi de matar, no vale lá do rio Yangtze, que é o vale onde se planta o arroz e também 20% do milho. Ali pegou fogo, não literalmente, mas ficou muito quente, acabou prejudicando bastante o arroz e também o milho. Portanto, a China que usa parte desse arroz dessa região, que não é um arroz de muita qualidade, de uma boa qualidade, vai para rações. E não tem esse arroz agora. Tanto é que o governo anunciou hoje que vai fazer um leilão de 15 milhões de toneladas de arroz lá de 2018, que provavelmente não serve mais para consumo, e ele vai para indústrias de rações e para aliviar. Isso só mostra que a coisa está apertada lá. O milho está caro. Sim. E há poucas alternativas. E com essa queda do recebimento de sorgo, cevada, trigo, ração, etc. e tal, também não há esse produto importado disponível no mercado chinês. E aí, tudo isso junto acaba trazendo um aperto para o milho e é uma oportunidade para o Brasil, sem dúvida. Tá. Esse exemplo é bem claro para a gente entender o que está acontecendo por lá. Agora, quando a gente olha, por exemplo, eu imagino que isso se traduza também para os processadores de soja que devem estar com suas margens talvez um pouco mais apertadas nesse momento. A margem na China tem no mínimo aí 18 meses que tem oscilado para muito ruim, um pouco ruim, muito ruim, um pouco ruim. Ela não tem sido boa praticamente em nenhum momento, salvo agora outubro e novembro, que foi muito bom. Deu uma margem muito boa para eles. Isso porque o suíno voltou a ter uma margem positiva. Se vocês lembrarem, lá em maio estava uma desgraceira total, e aí começou junho melhorar, e aí agosto, setembro, outubro, novembro foram meses muito bons. Agora volta a ficar ruim de novo. A resposta é essa: tem que vender farelo, tem que ter demanda por farelo, e para isso precisa do suinocultor e também de ave, que está crescendo bem agora na China, e também a produção de peixe, mas é sazonal, agora a sazonalidade é de baixa. Esses setores eles têm que acelerar em termos de crescimento de consumo. E aí a gente vai ver a China vendendo mais farelo com margem e, por isso, demandando mais soja. Como é que... Porque, assim, a gente sabe que para fevereiro, a China está abastecida legal. Como é que tá para março, abril, os próximos meses, e como é que ela vai pulverizar essas compras? Onde é que ela vai comprar, Vanim? Esse é um ponto importante. Fevereiro, do total que a gente estima aqui de 6 milhões e meio de recebimento, praticamente 80% disso era Brasil. Mas a gente já vê que isso é pensando não em recebimento, mas em embarque. O embarque aqui no Brasil em fevereiro vai ser pequeno. O line-up já está em 6 milhões,
só que o percentual colhido é menos de 5%, que vai dar uns 8 milhões de toneladas. E sendo que esses 8 milhões, parte vai para a indústria, parte vai para a semente, e uma partezinha vai para a exportação. Quer dizer, só vai começar a engrenar a partir de março. O chinês vai ter que se virar em algum momento entre março e abril. Ele vai receber menos soja. E por isso, há alguns negócios realizados aí de soja americana, e para quem quiser na China receber soja rapidinho, onde tem soja e tem logística, é os Estados Unidos. Portanto, a gente pode ver mais alguns negócios. Só que tem que lembrar o seguinte: nesse momento, se você fosse uma Cargill, por exemplo, uma Bunge, você poderia estar vendendo os Estados Unidos como origem opcional. Aí poderia estar tanto embarcando nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil, se a logística permitir. É comum esse tipo de negócio. É que tem que ser um acordo entre as duas partes. Quer dizer, o contrato tem que incluir isso aí. A gente pode ver mais reportes dos Estados Unidos? Sim, que pode não se cumprir lá na frente. Esse é um ponto bem importante. E se a gente pegar o programa americano de exportação, ele está um colosso. 46 milhões e 500, só falta menos de 8 milhões para bater o número do USDA, tem 30 semanas ainda, portanto está bem acima do ritmo necessário, podendo continuar crescendo aí para essas próximas semanas devido ao atraso aqui no Brasil. Mas uma coisa é vender, a outra é embarcar. Tá. Agora, te preocupa ou como te preocupa, porque eu imagino que preocupe, como é que te preocupa esse atraso na nossa colheita, Vaninho? Eu imagino que a gente já tenha uma espera de navio nos portos, a gente tenha uma pressão sobre os nossos prêmios, né? Eu tenho acompanhado essa questão dos prêmios nos últimos dias, a gente tem uma pressão, e o produtor está com a sua soja comercializada num volume menor do que em anos anteriores. Tudo isso lá na frente pode culminar em pressão mais agressiva sobre os preços, mesmo que a gente tenha uma demanda melhor por parte dos chineses ajudando os preços na Bolsa de Chicago, por exemplo? Olha, esse é um ponto bem importante e é uma janela de oportunidade para o produtor. É o seguinte, nós temos agora uma cobertura pequena das indústrias brasileiras, da indústria chinesa, e tem no meio disso a trading, que já vendeu para a China esse volume, como você falou, a China está bem coberta para fevereiro, e tem essa dificuldade de conseguir esse grão. Portanto, a trading ela vai estar pagando acima da paridade de exportação nesse momento. E aí é uma oportunidade para o produtor. Quando tudo se resolver, vamos dizer, daqui a um mês, em termos de Programa Brasileiro de Exportação, ela não vai mais precisar pagar tudo isso. E a indústria provavelmente daqui a um mês vai estar mais coberta. Portanto, ela também vai poder baixar os preços para mais perto da paridade de exportação. Nesse momento, eu vejo uma oportunidade de venda para o produtor. E aí você falou do prêmio. Exatamente isso. O Brasil vai ter uma super safra. E a logística vai ficar cara? Já ficou. Eu peguei aqui, falando ontem com uma processadora de soja. Semana passada, ela levou farelo lá do oeste do Mato Grosso até Imbituba, lá em Santa Catarina, a R$ 400 a tonelada. Hoje, quer dizer, uma semana depois, já está 500. E a tendência é chegar a 550. Ai, ai, ai. Aí o frete, ele vai jogar contra o produtor, não tem como. E lembrando que temos uma deficiência de armazenagem que é a mesma armazenagem para uma produção bem maior. Lembrando que ainda temos milho, da safra velha, temos trigo, que não ainda está aí, aqui no Paraná, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, e temos daqui a pouco uma outra safra de milho entrando, e tem soja do ano passado ainda. Vaninho, em suma, a gente tem, então, uma queda de braço agora para o mercado da soja, principalmente para a soja brasileira. A gente pode dizer isso porque a gente tem ali uma perspectiva interessante de consumo, embora com alguns pontos de alerta, mas a gente tem algumas dificuldades aqui no Brasil que vão ter que ser suplantadas pelo produtor com uma estratégia de comercialização mais eficiente para driblar esses pontos. É mais ou menos por aí? É por aí. Se eu fosse produtor e tivesse soja hoje, já estou colhendo, tenho soja. Eu venderia e compraria calls em Chicago. Por quê? Chicago o estrago está feito. O programa de exportação é grande, é maior do que o necessário, podendo até crescer um pouco mais. Há uma disputa por soja lá, há um aumento de esmagamento, daqui a pouco há todo um papo de que vai se plantar mais milho, menos soja, etc. e tal. Então, a tendência é Chicago ficar firme ou até subir mais. Tá. Por exemplo, como o Goldman Sachs mesmo falou. Agora, os prêmios aqui no Brasil, não.
Provavelmente Sim. eles vão, se Chicago subir, eles vão cair mais, na Não medida em tem que o produtor como, né, tiver que Vanin? vender. Não tem ambiente. Operação caixa é a operação desse ano. Até porque a taxa de juros é muito alta, estoque parado é dinheiro parado, e também a armazenagem aumentou bastante. Tá bom que algum produtor aí, aqui ou ali, fale, não, minha cooperativa aqui ela não me cobra. Não cobra, vírgula. Eu peguei aqui um exemplo, semana passada, o produtor aqui no Paraná, a soja era R$173, safra nova, entrega fevereiro. Aliás, era R$175 spot, ali em janeiro, quando ainda não havia soja. Só que a cooperativa dele pagava para ele 160, 16 a menos do que o preço de mercado. Tá aí a armazenagem. Tá bom? Então, O não se pagamento. engane, a armazenagem custa dinheiro. Interessante que eu recebi uma mensagem também de um produtor do Paraná ontem dizendo o seguinte, ó, bom sinal, né, diante do comportamento ali dos preços nos últimos dias, mas para não correr risco, já vendi mais ou menos 60% da minha safra a R$175, custo em torno de 160. O importante é dormir tranquilo. Eu achei interessante essa postura dele de entender que ele não está perdendo, né, Vaninho? Que ele tá, talvez se subir, tá deixando de ganhar, mas ainda assim tem como fazer uma estratégia para que, se o mercado suba, ele participe das altas. Quer dizer, então é uma postura. Como é que é o nome dele? É Márcio. Márcio, é isso aí. Você já vendeu 60%. O seu risco agora é o mercado continuar subindo. A gente sabe que se o mercado subir demais, custos vão subir, etc. e tal. Portanto, é interessante você continuar participando do mercado. E para isso existem as ferramentas de bolsa, na Bolsa de Chicago, as calls. A gente gosta aqui para simplificar o seguro de alta. Você já vendeu 60%, compra calls lá e se subir, você vai participar. Agora, o teu custo aí, R$160, tá demais, hein? Tá até maior do que da Embrapa, que geralmente puxa para cima. Mas tá bom, tá bom. Mas perfeito, parabéns aí pela comercialização. Graças a Deus a gente está avançando, né, Vanin? Os produtores estão entendendo que não dá para. Vamos ver o que vai acontecer, comprar, como o seu colega Marcos Araújo, comprar um bilhete para assistir o mercado se mexer. Não tem como mais. É outra realidade. Não dá para sermos o maior produtor mundial e o produtor se comportar dessa forma. Sim, sim, esse é um ponto. No nosso levantamento, essa safra, mais ou menos, só custos, só o variável, os insumos, Tá. 28 sacas, 8 a mais do que o ano passado. 28 sacas para uma área de 43 milhões e 500 mil hectares, estamos falando aí alguma coisa perto que o produtor já deveria ter vendido, 75 milhões, 78 milhões de toneladas, que daria mais ou menos uns 48% da safra. E hoje a Não gente chegou a aconteceu. 30, e nós estamos chegando a 30. Quer dizer, o produtor está descoberto, inclusive nos custos. E essa conta é o que deixa muito claro que não tem ambiente para o prêmio continuar subindo e sendo esse o vetor de formação de preço mais alto para o produtor brasileiro. Os sinais são bastante claros, né, Vani? Sim, sim. Olha, o ano passado, com aquela quebra toda, o prêmio até subiu na safra, mas depois Sim. ele caiu. Antes da entrada do milho, com uma safra bem menor de milho e de soja. Se a gente pensar numa safrinha para esse ano, potencial de 95 milhões ou até mais, então nós vamos ver um efeito maior do que nós vimos no ano passado. A não ser que a demanda da China realmente seja uma coisa de louco e venha aí varrer o mercado e levar tudo muito rápido. Mas não é eu não trabalho com isso ainda. Vani, te preocupa a volatilidade do dólar ou essas baixas consecutivas que nós temos visto? A gente está falando de um dólar agora, R$ 5,07, 0,2% de queda. É um ponto também que vai ser importante da gente monitorar e como ele vai influenciar a dinâmica de venda do produtor brasileiro? Com certeza. Agora o Brasil volta aí à parte política e vai ser bem intensa. O câmbio é difícil, porque em momentos que nós não temos uma agenda política, aí ele segue os fundamentos. Temos uma entrada de recursos, claro, muito devido a essa expectativa que a China vai acelerar. O Brasil, claro, sempre é muito associado a esse cenário. Mas, quando a agenda política começar a entrar no radar e também começar a pesar, e aí o câmbio vai refletir isso aí pode ser diferente. Se tudo correr bem, claro, o Brasil tem fundamento.
Agora, os números bons que nós temos hoje, eles foram fabricados com base no passado. Commodities mais altas do que estão hoje, arrecadação crescendo, dívida PIB caindo, inflação em queda, etc, etc, etc. Então, eu não acho que teremos esse céu de brigadeiro para 2023, quando a gente olha fundamentos brasileiros. E hoje é dia, hein, Eduardo Vanin? Hoje é dia. Dia do Fed? Não, é dia do Fed, é dia do Fed, é dia do Copom e é dia que os parlamentares vão passar por um tapete vermelho para tomar posse no Congresso Nacional. É, uma maravilha, vamos ver. Por enquanto, tá tudo muito calmo. Mas antes do tsunami, né? Falam que a água fica tranquila. É isso? Hoje a manchete já logo cedo era: não, vamos ter ali uma disputa para a Câmara dos Deputados entre Arthur Lira e Chico Alencar. Marcel Van Hatten vem aí, hein, correndo por fora, anunciou sua candidatura, e aí o que vai acontecer? Olha, Eduardo Vanin, 2023 só terminou o primeiro mês e já está interessante da gente registrar ali nos livros de história, viu? Com certeza. Vamos ver. Câmbio sempre uma caixinha de surpresa e tem fatores que vão entrar aí durante o ano que não estão agora nos preços. Vamos ver. E para quem quiser aí acompanhar, posso fazer um jabá? Eu já ia te chamar para esse jabá, que eu já estou aqui com o negócio aberto. Eu já sei até que horas. 4h25, é isso, maluco? 4h25, o João e o Davino farão a live da festa de aniversário dele. Por isso a Super Vai ser uma festa do pijama, tá bom? Bom, vai ser a live do Fed. O que vai... A leitura da coisa toda. Vão chamar o Jerome Powell para cortar bolo, primeiro pedaço, aquela coisa toda. Isso. O primeiro pedaço hoje é pro Jerome Powell. Eu entendi. Tem que dar um docinho na boca daquele senhor para ver se ele fala, né, uma coisa boa pro mercado. Que nas últimas 2 reuniões só foi o balaço. Se você lembrar lá na reunião lá de dezembro, acho que foi dia 13, 14 ou 14, 15, o mercado caiu uma semana antes e 2 semanas depois. Foi uma desgraceira, falando de bolsa. É para dar emoção, porque tem pouca. Então vamos trazer esses negócios de super quarto. O pessoal tá achando que é Federal Reserve, Selic, não é aniversário do João Schaffer. E daí teve, coincidentemente, esses outros acontecimentos que a gente vai. Então, 4h25, hein, Vaninho? Vaninho, @Agriinvest, certo? @Agriinvest, isso aí. É isso. Vaninho, boa semana para ti, meu amigo. Bom mês de fevereiro. Abraço no Sr. João Schaffer, de toda a equipe do Notícias Agrícolas. Tá mandando um abraço para você, maluco. Então tá bom, maravilha. Vamos lá. Semana que vem tem USDA, tá bom? Então, dia 8 aí, marca na agenda. E nesse USDA, bem importante, porque daí traz, mais ou menos assim, vai definir o tamanho da safra, da Argentina, principalmente. Dia 8, marca na agenda. Dia 9, marca aí na sua agenda. Então, dia 9, marca aí na sua agenda. Bom Dia Agronegócio, com Carla Mendes, traduzindo o USDA para os colegas no dia seguinte, na manhã seguinte. Não percam. Obrigada, amigo. Até a próxima. Bom trabalho para ti por aí. Grande abraço, até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, o grande e único Eduardo Vanin. Eu digo, as análises sempre muito completas, mas a didática e a leveza para levar essa informação até ti de forma muito próxima. Então, acompanhem. Se você está chegando agora, já essa entrevista estará completinha, na íntegra para você, aqui no noticiasagricolas.com.br e informações importantes. Então, temos boas perspectivas da demanda chinesa, o entendimento que nós teremos de como essas compras acontecerão, onde é que a China vai comprar. Nós estamos com a nossa colheita atrasada. Se eles precisam de soja rápido, boa logística, garantia de entrega, vão comprar nos Estados Unidos, o que dá espaço para que a soja se mantenha firme na Bolsa de Chicago. Agora, nos embarques mais longos, talvez vai olhar para o mercado brasileiro, porque teremos uma soja mais competitiva, mais acessível, mas estamos com a nossa colheita atrasada, ainda não temos soja para entregar para os chineses. A gente está falando de um line-up que já passa de 6 milhões de toneladas, né? Do que já foi contratado para embarcar. Então, ainda precisa comprar uma soja que ainda não foi colhida. Então, o ambiente para os nossos prêmios é de pressão
para Chicago é de manutenção da firmeza e olhar para a volatilidade do dólar. Perceba como você tem oportunidades. O importante é fazer a sua estratégia. A Agriinvest é um exemplo de onde você pode buscar garantir essa estratégia. O Vaninho foi bastante claro. Eu, se fosse produtor, venderia minha soja, compraria calls em Chicago, porque a tendência é dar firmeza ou até subir um pouco mais. Mercado subiu, você vai participar da alta. Mercado caiu, você está protegido da baixa, tá? É importante você ter esse entendimento de que hoje essas ferramentas estão disponíveis para você. Então procure um profissional da tua confiança, alinhe a sua estratégia de comercialização, porque temos ali forças puxando para os dois lados, mas com janelas de oportunidades importantes para o produtor brasileiro de soja agora, certo? 9 horas e 48 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vai encerrando por aqui a nossa edição desta quarta-feira, 1º de fevereiro, para o Bom Dia Agronegócio. Te lembro que todos os dias, de segunda a sexta, a partir de 8h30, estamos aqui ao vivo para que você saiba antes as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios, tá certo assim? Boa quarta-feira para você, bons negócios, olho vivo no Congresso, no Copom, no Federal Reserve, e a gente se encontra amanhã. Até mais.